Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, esse vídeo de segunda-feira a gente vai mudar o formato, você já deve ter percebido. O vídeo de segunda-feira será diferente, ele será um pouquinho mais curto e principalmente ele será sobre as reflexões que eu faço sobre futebol, sobre diferentes temas, tá? Tentarei ser o mais didático possível, tentarei ser o mais abrangente possível e explicar com mais detalhe cada uma das situações, beleza? Então eu espero e aguardo a tua compreensão aí do outro lado também, mas principalmente é um cenário para a gente trocar uma ideia. Então eu espero muito que você deixe o like, também se inscreva, ative o sininho e compartilhe, mas que principalmente nesses vídeos de segunda vocês comentem o que vocês também acham, que vai ser muito legal para a gente trocar uma ideia. Combinado? Então a gente vai para a vinheta e volta com a primeira reflexão aqui do NS Reflexões. Pessoal, a primeira reflexão que a gente pode fazer é sobre como que a gente pode entender o jogo. Então esse é o primeiro ponto. E aí eu acho que tem duas linhas que a gente pode seguir, uma mais tradicional e outra menos tradicional. Iago, dentro dessas linhas há outras vertentes? Provavelmente. Tá? Então assim, dentro dessas linhas vão haver outras vertentes, coisas que são mais específicas, menos específicas, mas a gente vai focar de maneira mais macro, propositalmente, porque é o primeiro vídeo que a gente vai fazer sobre reflexão, tá bom? Então, é para ser geral mesmo. Depois a gente vai aprofundando conforme o tempo do canal. Primeira parte, a gente vai começar pelo que é tradicional e depois pelo que de fato eu acredito que seja o mais correto de forma momentânea. Então, vamos por partes. Justamente, vamos por partes é a primeira parte tradicional, inclusive. Essa ideia de ir por partes numa explicação ou ir por partes no entendimento é uma ideia que já atinge o futebol desde os primórdios da análise de jogo, desde os primórdios da forma como se quer interpretar as ações que ocorrem dentro do jogo. Então as pessoas vão de fato por partes. O que é ir de fato por partes? Eu olho o jogo de futebol e segmento partes do jogo de futebol. O que isso quer dizer? Eu vou olhar para uma ação, então eu estou olhando para o Neymar jogando, por exemplo, e eu vou falar, olha, a ação dele de domínio é uma ação técnica. A ação dele de passe é uma ação técnica. A ação dele de movimentação é uma ação tática. A ação dele de posicionamento é uma ação tática. E aí eu vou segmentando o que é tático, o que é técnico, o que é físico e o que é psicológico. Então, eu olho para o jogo, eu começo a entender o quanto que aquele cara correu, a velocidade que ele correu, físico, a situação de jogo, a pressão que ele tem, a forma como ele lida, como ele muda o comportamento de acordo com a situação, psicológico. Depois eu vou ter como ele se movimenta, padrão de movimentação dele, tático, e depois o padrão de ação dele com bola, ou para receber a bola, ou diretamente com bola, ou seja, posicionamento corporal, ou a ação direta com a bola, técnico. Então eu estou observando isso em caixas. Estou elencando partes do meu problema e para entender o futebol, para interpretar o futebol, eu vou olhar cada uma delas de maneira isolada. Qual que é a minha ideia lá na frente? A ideia lá na frente é que eu entendendo cada uma dessas partes, eu consigo juntar essas partes, somar essas partes, a fim de se produzir uma história única. Tá? Então eu vou contar essa história do jogo a partir da somatória dessas partes. Então eu vou somando elas, aquilo vai me dar um perfil do que aconteceu dentro do jogo. Primeira forma de se observar as coisas. Essa forma faz sentido? Faz um certo sentido. Essa forma é a melhor forma? Não. Por quê? Porque se você já jogou futebol, ou se você já analisou futebol, você já tentou traçar uma relação que a gente chama de causa e efeito. O que é isso, basicamente? Eu faço A e A implica em B. Então, eu faço mais passes no jogo e a minha equipe vence. Eu faço maior nota num score estabelecido por alguém e minha equipe vence. Ou eu faço menor score e minha equipe perde. Então, eu tenho uma relação de causa e efeito que eu passo a querer estabelecer entre uma coisa e outra. E o futebol, por ser muito complexo, ele acaba não conseguindo produzir de forma direta essa relação de causa e efeito.
Ou você acerta as extremidades, ou seja, você acerta a caracterização da equipe campeã e da equipe rebaixada, ou você vai ficar perdido num limbo ali no meio da tabela para você entender o comportamento de cada uma das equipes ou dos jogadores que são medianos. Tá? Você falar o porquê que o Neymar é genial, porquê que o Mbappé é genial, porque o Messi é genial, é mais fácil do que você explicar a diferença entre os jogadores que são medianos. Tá? E isso passa muito por um belo motivo. Isso passa pelo motivo central de que, ao analisar isso em caixinhas, ao analisar isso em partes, ao decompor o meu problema, eu tenho um grande problema que é integrar tudo isso depois na mesma análise. E isso é um problema gigantesco. Por quê? Porque as informações não combinam, as informações não casam, porque você acaba tentando observar não o jogo, mas essa parte dentro do jogo. Então você parte da parte para o todo e não do todo para a parte. Então você analisa aquela parte e aquela parte fica sem contexto. Tá? Por isso que toda hora a gente vê na TV, ou vê em algumas pesquisas, ou vê em uma série de locais onde se possa debater estatística, notícias do tipo assim, nossa, a equipe deu 30 chutes, mas perdeu de 1-0. Por quê? Porque de fato não é necessariamente a questão de dar um número de chutes. Futebol, a gente já falou isso no canal algumas vezes, futebol é conversão de gol, é o quanto você consegue converter. Se você conseguir converter mais gols do que o teu adversário, ou seja, tiver um saldo positivo, você vence. Essa é a única relação de fato de causa e efeito. Se você fizer mais gols que o adversário, você vence. Se você fizer o mesmo número de gols, você empata. Se você fizer menos do que o adversário, você perde. O restante, não há regra no futebol que pontue o número de finalizações, o número de passes, a distância percorrida ou qualquer outra coisa que interfira diretamente no resultado. Você vai fazer ações que vão ter um contexto de jogo. Então, fechamos essa primeira etapa, que é como eu posso observar isso em caixinhas. Isso é uma forma de observação do jogo. A segunda forma de observação do jogo é uma observação mais integrada. Então vamos tirar de cena a tática, técnico, físico e psicológico e vamos colocar o que são competências de jogo. Ah, Iago, isso exclui as outras coisas? Não. A questão, por exemplo, da parte psicológica, ela está para além das coisas que acontecem no jogo. Ela se encontra no jogo, mas ela se encontra no indivíduo de maneira geral. A parte física se encontra no jogo, mas se encontra no indivíduo de maneira geral. Ela não é específica do jogo. A competência do jogo é específica ao jogar. Então, quais são as competências que vão estar presentes ao jogar futebol? Uma, a relação com a bola, ou seja, a forma com que eu me relaciono com a bola, com o objeto do jogo. Seja para me posicionar para receber a bola, posição corporal, seja como eu me preparo corporalmente para entrar em contato direto com o implemento ou com a bola de futebol, ou a partir do domínio dela, do primeiro contato com ela, eu passo a realizar as ações que são seguidas uma lógica imanente do jogo, ou seja, do que faz sentido para o jogo. Eu posso ter uma outra questão que é a estruturação do espaço. Eu posso estruturar as ações dentro desse espaço. Então eu posso me movimentar, eu posso me posicionar, eu posso fazer uma leitura de jogo para uma movimentação que seja mais adequada para a minha equipe. E eu vou ter uma terceira competência, que é de comunicação na ação. Ou seja, a forma como eu vou me comunicar através das ações do jogo. A gente está falando de uma comunicação mais avançada, não é uma comunicação de fala especificamente, mas é como eu consigo ler corporeamente como o meu adversário está posicionado, é como eu consigo ler como o meu companheiro está posicionado, é como eu consigo entender quais são as formas cujo qual a ação melhora para a minha equipe, como eu comunico melhor aquilo que eu vou fazer e como isso tem a ter mais sucesso para a minha equipe. Tá? Essa forma pode parecer a princípio desintegrada por partes, porque a contagem dela é por partes, mas ela é sobre a mesma ação. Então, vamos pegar a ação de passe. Lembra a ação de passe que era técnica? Agora a ação de passe não é técnica, é uma ação, ponto. Essa ação eu posso observar através da relação com a bola. Ou seja, o passe foi certo, ou seja, chegou no companheiro. O passe foi realizado de que maneira? Também é uma relação com a bola. Antes de eu realizar o passe, como que eu estava orientado para o portador da bola? É uma outra relação com a bola também.
Para além disso, em qual parte do campo eu estava? Eu estava marcado, a distância para o meu adversário era grande, era pequena. Tudo isso é estruturação do espaço. E eu vou me comunicar. Eu recebi o passe de alguém, vou passar para alguém essa bola. Eu passo em que situação? Recebi em qual situação? Qual que é a leitura de jogo? Que a minha ação impactou na movimentação da minha equipe? Ou seja, eu estou fazendo uma leitura a partir de perspectivas. Eu posso ter um enfoque maior sobre um determinado aspecto, mas eu passo a ter somente uma questão de enfoque. É só uma questão de tonalidade que eu estou dando. Mas tudo é importante para construir esse entendimento do jogo. Então, se de um lado eu tenho que olhar separadamente, nesse eu tenho que olhar as ações do jogo, então eu parto do jogo, para aí sim eu conseguir destrinchar sobre as perspectivas que eu tenho. E essas perspectivas vão ser complementares uma a uma. Então, são formas que eu tenho de observar o jogo. Tem uma mais tradicional e uma não tradicional. Eu tenho uma pautada numa certa perspectiva mais cartesiana e tenho uma pautada numa perspectiva mais complexa. Tá bom? Então, são partes, são possibilidades que a gente vai ter de analisar ou por partes ou de maneira integrada. Iago, qual você prefere? Eu sou adepto dessa segunda, de maneira mais integrada. Obviamente, vocês já perceberam que até meu tom de voz está diferente. Mas, qual é o grande ponto para mim? Eu acho que a gente deve partir do jogo, para aí sim eu ramificar possibilidades de observação, mas observações que sejam contextualizadas pela lógica imanente do jogo. Tá bom? Essa é a minha perspectiva. Tem pontos positivos nas duas? Tem. Tem pontos negativos? Tem. Tem coisas a evoluir nas duas? Tem. Eu só acho que essa é mais provável de você encontrar melhores respostas e principalmente encontrar melhores entendimentos do jogo. Tá bom? Então tudo que a gente for falar do canal parte dessa segunda linha e a partir dela a gente vai fazer a construção de conteúdo em si. Tá bom? São formas de ver. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum posicionamento, tiver alguma coisa que queira comentar, aqui embaixo, por favor. Videozinho mais curto, 12 minutinhos, só para a gente trocar essa ideia inicial e toda segunda-feira vai ser esta ideia. Das coisas que a gente for apresentar de estatísticas, de coisas que forem aparecendo, todas serão nessa segunda linha, tá bom? Todas serão sobre a ótica das competências. E aí a gente vai tentando integrar o que é numérico também com o vídeo para a gente poder trocar uma ideia sobre. Combinado? Então, pessoal, muito obrigado pela tua atenção. Valeu por ter acompanhado o vídeo todo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e valeu!